Oi, pessoal, eu sou a professora Mariana, eu estudo na Faculdade São Judas Tadeu, faço o curso de Letras, Português e Inglês Licenciatura e tô no 7º semestre. Esses vídeos que eu tô fazendo é para o projeto de reforço de estudos coordenado pela coordenadora Cíntia Piccini, ok? Nas nossas aulas, o que eu gostaria de propor? A matéria de literatura, principalmente voltado para o modernismo e para o pré-modernismo. Nós vamos agora dar uma olhada nas características iniciais do pré-modernismo. Vamos lá, pessoal? Slide, aqui eu já falei para vocês do pré-modernismo, a gente vai falar sobre os grandes contribuidores, as características literárias, o contexto histórico e entre outros. Aqui. O termo pré-modernismo foi criado por Alceu Moroso Lima, ou Tristão de Ataíde. Aqui, deixa eu até deixar minha janelinha aqui. Aqui ele pensando, que nome damos ao período que veio antes do modernismo? Que tal o pré-modernismo? Sou um gênio das letras. Enfim, se a gente também for pensar numa cronologia literária, agora para designar qual foi o período do pré-modernismo, a gente vai dizer que foi de 1902, quando foi publicado o Canaã de Guimarães Aranha e Os Sertões de Euclides da Cunha, até de 1902 a 1922, até a Semana da Arte Moderna, ou seja, o pré-modernismo contempla esses 20 anos, ok? Ok, vamos lá. O pré-modernismo corresponde à Belle Época por caracterizar uma concomitância de correntes, ou seja, várias correntes, várias coisas estão acontecendo nesse período. A gente vai ter a influência do parnasianismo residual, do neoparnasianismo, da prosa tradicionalista, do simbolismo, do realismo naturalismo e a corrente que é mais pré-modernista é a problematizadora da realidade brasileira, que vai ser mais promovida por Euclides da Cunha, que é um grande nome do pré-modernismo, Lima Barreto, Coelho Neto e Graça Aranha. Tá. A gente vai ter, nesse mesmo período, tendências conservadoras e renovadoras juntas. É claro que uma sempre vai se opor à outra, um autor sempre vai se opor ao outro no mesmo período, mas elas vão entrar juntas, assim. Ou seja, o aspecto conservador está ligado à mentalidade positivista agnóstica liberal, que representa o estilo realista, naturalista, parnasianos e seus desdobramentos. A corrente que também que teve junto com o parnasianismo, teve o período literário o simbolismo, que infelizmente não permeou muito o pré-modernismo. Até Otto da Cunha deixa bem claro, aqui só fracassou o simbolismo. Por que o simbolismo fracassou? Não sei. Provavelmente ele não era exercido pelos grandes nomes, pela classe alta que decidia qual que era a literatura propagada, né? Enfim. Mas o simbolismo era uma corrente mais metafísica, que vai pegar características do romantismo. O parnasianismo ele já é mais aquele cuidado com a palavra, né? Aquela palavra bem escolhida, bem talhada, bem polida. Ok. O aspecto renovador, ele tá ligado à crítica da realidade brasileira, retratado em Euclides da Cunha. Ele vai retratar o quê? A miséria e o subdesenvolvimento nordestino, e também a vida urbana e as transformações no início do século XX, as greves, o futebol, enfim, dentre outros. Também subúrbio carioca. Contexto histórico. Vamos situar como que o Brasil tá nessa época. O Brasil tá seguindo
tá nas seguintes transformações políticas. A gente ainda tá na República do Café com Leite, ou seja, aquele governo que se dividia entre Minas e São Paulo, pela aquisição econômica que eles tinham devido São Paulo, devido ao café, à lavoura cafeeira, e a Minas devido à pecuária, né? Quando elegia, tipo, um presidente dividia o poder com o outro, quando acabava o mandato de um indicava o outro. Um mineiro indicava o São Paulo paulista, e depois o paulista vai indicar o mineiro, e depois o mineiro vai indicar o paulista. Eles ficavam nesse joguinho de poder. Os outros estados não tinham muito poder político nesse sentido, por não ter também tanto poder econômico quanto ambos. O quadro geral da sociedade dos fins do século XIX vai se só um minutinho. Vai transformando-os graças aos processos de urbanização e a vinda de imigrantes de levas e a vinda de imigrantes europeus. Ou seja, né, a gente vai ter o processo de urbanização, aqui vocês já estão vendo São Paulo com os bondezinhos tá passando, a vinda de imigrantes europeus, bastante, também vai ter o deslocamento de ex-escravos para vários locais do Brasil, e isso vai implicar em um aumento das populações, tanto no subproletariado, tanto como na classe operária e também na pequena classe média que tinha aqui no Brasil. Vamos ver aqui, ó. Os polos da vida pública nacional estavam se separando. De um lado, os arranjos políticos manejados pelas oligarquias rurais, do outro, os novos estratos socioeconômicos que o poder oficial não representava. Os outros estratos que iam surgindo com esse surgimento de gente, com essas urbanização, muitas pessoas vão ocupando locais econômicos, o subproletariado, a classe operária e o poder, a classe alta que tem representatividade não contempla, né? Ok? Tá. Do quadro emergem ideologias em conflito. O tradicionalismo agrário ajusta-se mal à inquieta dos centros urbanos, permeável aos influxos europeus e norte-americanos de sua faixa burguesa e rica de fermentos radicais nas suas camadas médias e operária. No limite, a situação comportava. Veja, vocês entenderam? O tradicionalismo agrário, ele não se dava com essa urbanização dos centros urbanos, às vezes ele não se dava, que era tipo, os centros urbanos já eram premiados tanto pela cultura europeia, pelo norte-americano, pela cultura estrangeira, né, que envolvia. E já vai trazer o quê? O que isso de fora vai trazer? Vai trazer um espírito mais revolucionário, entendeu? A gente vai ter no Brasil uma visão também do mundo estática, quando não saudosista, ou seja, os conservadores querem um mundo estático, ou pensando, antes era melhor, né? Uma ideologia liberal com traços anarcoides. Essa ideologia liberal vai permear vários pensadores, vai influenciar bastante. Um complexo mental do pequeno burguês, da classe média, oscilante entre o puro ressentimento e o reformismo, ou seja, essa vontade de mudar, de reformismo, e esse ressentimento, por que essa desigualdade, por que é tão ruim o mundo? E isso vai gerar tudo, né, uma atitude revolucionária. A gente vai ter revolução no Brasil, em São Paulo e em vários outros lugares. Tá, vamos ver essas revoluções, como que tá o Brasil como um todo.
Claro que cada lugar vai se dar coisas muito diferentes. Por exemplo, no Nordeste a gente vai ter a Revolução de Canudos, promovida pelo líder Antônio Conselheiro. Ele defendia o ideal cristão primitivo, ou seja, deve-se pegar em armas para lutar contra a opressão. As pessoas não devem ser oprimidas, elas devem lutar e a sociedade deve se embasar nos princípios religiosos bíblicos. É isso que ele defendia. Ele conseguiu muitos seguidores, todo esse grupo resistiu a 3 expedições do exército, só que na quarta eles não existiram porque o exército pela primeira vez foi armado com armas de fogo, né, mesmo, e foi um massacre total. A gente vai ter o fanatismo religioso, como a gente pode perceber, o próprio líder, né, e o fenômeno do cangaço. No Rio de Janeiro vai ter a revolta da vacina, obrigatória, e principalmente vai ter a revolta da chibata, liderada por João Cândido, também conhecido como o Almirante Negro. Os marinheiros amotinados exigiam a extinção dos castigos corporais, ou seja, eles ainda sofriam castigos corporais, mesmo depois de todas ter acabado a escravidão, enfim, era certo, né? Era certo que eles exigiam os direitos deles de não serem mais punidos corporalmente, é isso que eu estou defendendo. Aqui. Em São Paulo, a gente vai ter as greves operárias promovidas por anarcossindicalistas dos bairros da Moca e do Brás. E em Santa Catarina, a gente vai ter a Guerra do Contestado, envolvendo poceiros da região do Contestado, entre Santa Catarina e o Paraná. Outras informações do que estava acontecendo ao redor que não tiveram tanto destaque foi a campanha sindicalista, a queda da República da Espada e a grande ascensão da economia amazônica durante o ciclo da borracha, né? Só que seguidamente de uma queda bem fulminante, ou seja, teve um crescimento e caiu o Amazonas. Uma pena. Tá, agora a gente vai perceber como que as figuras foram influenciando a linguagem no período pré-modernista. Vamos começar por Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Agora, propriamente, vamos tratar de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele fez a Faculdade de Direito de Recife. Lá ele conheceu os colegas dele, Castro Alves e Joaquim Nabuco, e junto eles formaram a Geração 70. Formado, ele dedicou-se ao jornalismo e à política. Foi 2 vezes eleito a deputado e senador. Curiosidades, pessoal, ele foi 2 vezes eleito a deputado e senador, ele também se elegeu 2 vezes à presidência da República, mas ele não conseguiu nenhuma vez, tadinho. Ele conseguiu um cargo de ministro da Fazenda, mas ele tomou decisões ruins, econômicas, e desencadeou uma crise chamada encilhamento. E durante o governo Marechal Floriano da Fonseca, seu liberalismo levou a exilar-se na Inglaterra. Aí lá foi quando ele escreveu Cartas da Inglaterra. Bem interessante esse trabalho que a gente vai ver ao longo das nossas aulas também. Exerceu o cargo de embaixador do Brasil na Conferência Raia, né? Ele participava desses grupos, tem até... Enfim, deixa quieto. Na qual mais tarde foi eleito juiz da Corte Permanentemente de Justiça Internacional. Então recebeu o epíteto de Águia Raia. Recebeu esse epíteto. Tá. As obras principais dele é o Papa Concílio, as Cartas da Inglaterra, a réplica às defesas da redação do projeto do Código Civil. Esse é importante quando a gente vai pensar em linguística, porque ele defende o purismo linguístico.
Rui Barbosa, Coelho Neto, Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco, Humberto de Campos, João Rio, entre outros, representavam o que se denomina beletrismo. Ou seja, esse grupo ele vai defender o parnasianismo, que é essa importância com a rebuscação da linguagem, sabe? É o beletrismo, é o culto à bela letra, é o gosto pela oratória, pela eloquência. Já nesse mesmo período, havia quem criticava isso, né? Falava que essa forma da palavra bela era vazia, era só pomposa mesmo, não tinha propósito, enfim. Vamos ver onde que ele bebeu da fonte para ele conseguir tanta popularidade como orador, né? Na tradição clássica grego-romana, Cícero, Rui herdou a doutrina da composição. Foi buscar em Manuel Bandeira e no Padre Antônio Vieira a sintaxe opulenta e rebuscada. De lá ele foi buscar a sintaxe. A sintaxe é a conexão entre as palavras, como que a gente elabora uma frase, uma oração de maneira que ela fique rebuscada, né? Aproveitou Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco a riqueza vocabular. Dois escritores do romantismo, né? Camilo Castelo Branco do ultrarromantismo, com amor de perdição. Ele bebeu na fonte desses escritores portugueses, com uma riqueza vocabular. Essas influências marcaram a tendência ao purismo linguístico, que durante a fase pré-modernista teve em Rui Barbosa seus modelos sobreviventes ainda na linguagem jurídica e nos parlamentos, né? Essa linguagem que ele promoveu perdurou apenas no jurídico, como ele se formou na faculdade de Direito, até hoje sobrevive. Entre outros que marcaram a oratória de Rui Barbosa, citam-se as cadeias de sinônimos, a metáfora grandiosa e a enumeração triádica, que é a repetição ternária de termos. Não sei o que é isso. Vamos ver aqui no próximo slide. Aí o Rui Barbosa, olha ele falando. De tanto triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se a honra a ter vergonha de ser honesto. Olha aqui, o que a gente tá vendo? Essa repetição ternária de termos, que ele fala de tanto, esse exagero vocabular, de tanto triunfar as nulidades, quase hiperbólico, vamos dizer assim. E abolição, vamos ler aqui, o que ele tá falando nesse outro. A abolição é urgente, imediata, absorvente. Essa é a cadeia de sinônimos, né? É muito comum os oradores políticos trazerem elementos da poética. Muito interessante esses fatos em análise do discurso, por exemplo, em Martin Luther King, que vem depois dele, mas acontece lá nos Estados Unidos, ele também, se vocês forem analisar, ele também traz bastante desses elementos, ok? Pessoal, obrigada por participar até aqui. Eu vou procurar não exceder o tempo da aula. Próxima aula a gente vai tratar quem foi Joaquim Nabuco, vamos terminar de tratar o período histórico e passar para Euclides da Cunha, ok? Beijos, até a próxima.